Olá, bem-vindos de volta ao canal Jane Cruz. Quer se tornar um cuidador empoderado? Então, para isso, conheça melhor sobre as legislações aí dos cuidadores de idosos no Brasil. Você sabe quais são seus direitos? Sabe quais os tipos de contrato? Quando você vai oferecer o seu serviço, você pode exigir aí do seu empregador, seja família ou seja empresas prestadoras de serviço aí na área do cuidado. A legislação brasileira ela estabelece aí diretrizes importantes para garantir os direitos e os deveres dos cuidadores de idosos, visando com isso proporcionar aí um atendimento de qualidade e segurança aos idosos em situação de vulnerabilidade. Então, você, cuidador, para que você se torne um profissional empoderado, é necessário que você conheça os seus direitos, conheça os seus deveres e até que ponto a legislação em relação à regulamentação ela já avançou. Então, nesse vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho dessa temática. Peço que você curta, compartilhe, escreva as suas dúvidas ou as suas experiências aí em relação aos contratos de trabalho aqui nos comentários para que possa gerar engajamento e que outras pessoas que possam passar pelas mesmas dúvidas e dificuldades que você passou ou que está passando e que possa gerar aí um debate saudável em relação ao tema. Conto com a participação de todos aqui nos comentários. Vou começar um pouquinho falando sobre a carga horária diária de trabalho. Lembra que a profissão do cuidador ela já é reconhecida pela CBO 55162 dígito 10, né? Então a CBO 2002 ela reconhece você profissional cuidador de idoso lá desde 2002. Só que os direitos trabalhistas ele demorou um pouco mais. Ele foi formalizado a partir da lei que caracterizou direitos e deveres dos empregados domésticos lá em 2002 e tendo os últimos ajustes aí em relação a direitos trabalhistas em 2015. Então, nessa lei ficou determinado que a jornada de trabalho seria de 44 horas semanais. Isso considerando o empregado doméstico. Porém, você, cuidador, não é responsável pelas tarefas domésticas. Isso está bem claro nessa legislação. Você é responsável pelo cuidado da pessoa idosa. Então, portanto, 8 horas diárias não atende às necessidades dessa pessoa idosa. Então, com isso, usa-se os recursos das jornadas de trabalho aí que são garantidas pelas leis trabalhistas. Então, a gente pode ter uma jornada de 4 horas, a gente pode ter uma jornada de 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 por 36 e 24 por 48. Então, vou me ater a estas três últimas aí, jornadas de 8 horas de trabalho, que seria 40 horas semanais de segunda a sexta. Eu posso ter uma jornada de 12 por 36, então você trabalha escala ímpar ou escala par. O que significa isso? Escala ímpar hoje é dia 19 de outubro de 2024, então você está na escala ímpar. Você vai trabalhar dia 19, o seu próximo turno de trabalho será dia 21. Por quê? Você tem 12 horas de prestação de serviço e terá um descanso de 36 horas. Então, portanto, você fez o seu plantão, está fazendo o seu plantão hoje, 19 do 10, e agora o seu próximo plantão será 21 do 10, escala ímpar. Se for escala par, vai ser amanhã, 20 do 10. E a sua próxima escala vai ser dia 22. Então, essa é a jornada mais aceitável, mais comum que acontece aí no nosso país. E, consequentemente, atende às necessidades da pessoa idosa, porque eu vou ter o plantão diurno e eu vou ter o plantão noturno. Então, 12 por
36, 12 horas de trabalho com de 36 horas de descanso para este profissional se recompor, tanto na parte física quanto na parte mental. Então, isso é o que é mais sugerido aí, tanto pela família, tanto pelas empresas que contratam este serviço. E aí, com isso, tenho que lembrar, é importante haver o período de descanso. Deve haver um intervalo aí para refeições e descanso. Por exemplo, se você faz 12 horas, um turno de 12 horas, você vai ter 1 hora para a refeição, minimamente está garantido por lei, e intervalos aí, tanto no período da manhã quanto no período da tarde, de 15 minutos aí de descanso para uma pausa, para um café. Então, isso é garantido aí pela legislação trabalhista, ao qual você, cuidador, já tem direito, porque está garantido na legislação que foi promulgada, decretada lá em 2015. Lembra que nós estamos em 2024, 2015 já foi aprovado esta lei, tá dentro das leis trabalhistas. Folgas semanais. O cuidador tem direito pelo menos um dia de folga a cada 7 dias trabalhado. Aí tem que ser avaliado jornada de trabalho. Por exemplo, cada característica de carga horária definida no contrato vai trazer também as características de folga. Se eu falar de 40 horas semanais, eu vou trabalhar de segunda a sexta e tenho descanso semanal remunerado sábado e domingo. Se eu falar a jornada 12 por 36, eu tenho, se eu estiver na escala ímpar, eu vou trabalhar nos dias ímpares e nos dias pares vai ser o meu descanso semanal remunerado, ou seja, não trabalho nesse dia. Além disso, eu tenho que lembrar que, conforme a legislação, dentro da escala ímpar, eu terei 2 dias de folga. Porque para cada 7 dias trabalhados, eu tenho direito a um dia de folga. Então, eu vou trabalhar 7 dias e tenho uma folga dentro da escala ímpar. Porque a par eu não trabalho, eu não presto serviço nessa escala. Férias. Depois de cada período de 12 meses de trabalho aí, você, cuidador, tem direito a férias remuneradas, 30 dias de férias. Lembra que aqui eu estou trazendo a característica da CLT, que é o regime formal de contrato. Aí, o registro formal aí do cuidador, nós vamos ter o quê? Garantias. Carteira de trabalho. O cuidador deve ter sua carteira de trabalho aí assinada, né? Nas primeiras 48 horas, isso considerando o regime formal, né? Eu tô trabalhando como CLTista. É carteira de trabalho, é assinada e me traz todos os direitos inerentes que outras profissões já têm garantidas. Contribuição previdenciária. O empregador é responsável por recolher as contribuições previdenciárias do cuidador. É ele que vai fazer esses recolhimentos e pagar aos órgãos devidos. Benefícios trabalhistas. Então, o cuidador formal, nós não estamos falando do informal, ou que trabalha como MEI, possui os mesmos direitos trabalhistas que qualquer outro empregador. Então, se você trabalha em qualquer outra profissão, também tem os mesmos direitos que você, cuidador de idoso. Aí, lembrando um pouquinho das atribuições aí, tá nas legislações. Vamos desmistificar da dupla tarefa, que o cuidador ele é responsável aí pelos trabalhos domésticos e assumir integralmente as tarefas domésticas e o cuidado da pessoa idosa. Não é isso que diz a lei. A lei é bem clara, você está na função de cuidado. Então, na função de cuidado, você vai prestar cuidados básicos. O cuidador pode auxiliar aí nas atividades de vida diária, como alimentação, higiene, mobilidade, trocas, o suporte aí para caminhar, para ir em consultas e outras atividades aí.
Ele também tem o papel de supervisão e companhia, né? O cuidador deve monitorizar o idoso e proporcionar-lhe companhia e atenção, mas não substitui o papel da família, tá? Isso é importante. Cada um é responsável por suas funções. Assistência médica. Cabe ao cuidador acompanhar a pessoa idosa em consultas, nas medicações prescritas e conforme a orientação da equipe de saúde, mas não é responsável por realizar procedimentos invasivos ou de outros profissionais, como o médico, fisioterapeuta, o enfermeiro. Isso não é responsabilidade do cuidador. Compete a cada profissional executar suas tarefas. Limites de atuação. O cuidador não pode tomar decisões sobre a vida do idoso, pois essa responsabilidade é da família e não do cuidador. Quando a gente fala um pouquinho dessa questão da legislação, a gente também volta um pouquinho no Código de Conduta do Cuidador de Idoso. Então, eu tenho que lembrar de 4 eixos principais que nós já discutimos em outro ponto: empatia, respeito, profissionalismo, segurança. Então, se eu falar na empatia, é prestar um atendimento compassivo e compreensivo. Se eu falar na questão do respeito, garantir a dignidade e a privacidade da pessoa idosa, bem como profissionalismo, cumprir de forma diligente as atribuições estabelecidas. Você tem que ter competência, habilidade técnica, falando aí da sua formação, da sua profissão, das suas atribuições, aí voltados para a pessoa idosa, e ter a consciência daquilo que não é o seu papel. Você não pode aplicar uma intramuscular, você não pode aplicar uma intravenosa, porque isso não é da sua competência técnica, isso já é da competência técnica da enfermagem. Segurança aí em zelar pela integridade física e mental aí da pessoa idosa. Isso é seu papel. Então, isso faz parte do código de conduta seu cuidador. Caminhamos aí pensando em ter uma melhor condição, uma melhor estruturação, e aí o ideal é que formalizasse o estatuto aí do cuidador de idoso, onde traz direitos, traz deveres e traz a regulamentação. Mas a gente ainda está caminhando para isso. Por quê? Lá em 2020 nós temos uma lei que está em andamento, um projeto de lei que está em andamento, que está já no Senado, no processo de discussão, de debates, e que está trazendo aí a questão da regulamentação. Depois eu vou fazer uma live onde eu vou conversar com vocês e tornar nítido aí em que pé está a regulamentação. Então, nós já avançamos. Ela já saiu do cenário papel, está no processo de debate, na comissão aí da Comissão de Direitos Sociais, para regulamentar a profissão do cuidador. Então, os direitos será o quê? Estabelecer os direitos do cuidador, como jornadas de trabalho, folgas, benefícios, depois os deveres. O cuidador deve seguir o código de conduta, atuar dentro dos limites da atuação e da sua função. E a regulamentação, ela estabelece o quê? O estatuto regula a contratação, o registro e a fiscalização do trabalho dos cuidadores de idosos. Então, nós temos aí muito a avançar nesse cenário da regulamentação. Ainda não aconteceu. Lembra que em 2019 ela foi vetada e agora ela está em tramitação novamente para ser aprovada, e caso ocorra, isso vai ser um ganho para a sua profissão. Aí nós temos o artigo 24 do Estatuto do Idoso, que ele traz o quê? Direito à convivência familiar, apoio governamental. Então, quando eu falo desse direito de convivência familiar, o idoso tem direito a ser cuidado por sua família,
com prioridade em relação à institucionalização. Então, antes dele ser institucionalizado, tem que esgotar os meios familiares. E aí, se não há meios familiares, entra a institucionalização. Aí tem o apoio governamental. O Estado deve oferecer o suporte à família para que possa cuidar do idoso em casa. Então, isso é o dever do Estado, com algumas exceções aí. Quando a família não pode ou não puder cuidar do idoso, o Estado deve providenciar o atendimento em instituições de longa permanência. Então, para vocês entenderem aí, dentro do âmbito do cuidado, quais são os papéis aí. Aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre os tipos de contrato para o cuidador de idoso. Então, dentro dessa característica aqui, eu vou me ater a falar em dois tipos principais. Contrato de trabalho, que é o cuidador contratado diretamente pela família, com registro em carteira e direitos trabalhistas. O outro cenário que nós podemos nos deparar é o MEI, o microempreendedor individual, em que eu própria sou prestadora de serviço autônoma. Então, eu presto serviço para a família, emito um recibo, né, de prestação de serviço e recebo por esse serviço prestado. Então, o que seria o contrato de serviço autônomo? Eu presto serviço temporário à família sem vínculo empregatício. E aí eu posso também trabalhar para as agências, que são empresas que fornecem cuidadores aí com contratos de prestação de serviço, que também é o modelo do MEI. Só que agora o meu, eu presto serviço para a empresa e a empresa presta serviço para a família. Então ela faz esse match. Ela fica no meio entre a família e você, cuidador. E quais são os seus direitos básicos? Quando eu falo direitos básicos aí do cuidador, remuneração justa é o que se espera aí da sociedade, das agências, que paguem o preço justo. Então, o cuidador tem direito a um salário condizente à sua função e a carga horária ao qual ele presta esse serviço. Descansos e folgas, então períodos de descanso, folga, férias, semanais aí garantidos por legislação ou pela legislação. Condição de trabalho, o local de trabalho deve ser adequado para o exercício da profissão. Tanto a família quanto as agências, ela tem que fornecer condições adequadas de trabalho para esse profissional, bem como os equipamentos de proteção individual. Entra também os benefícios sociais. O cuidador formal tem direito à cobertura previdenciária e outros benefícios. Quais são as obrigações aí? De quem é a obrigação de cuidar do idoso? Vamos fazer esse questionamento. Família, poder público, sociedade. A família tem obrigação aí prioritária no cuidado da pessoa idosa, conforme preconiza o estatuto aí do idoso. O poder público, em contrapartida, quando a família ela não puder, o Estado deve garantir o direito de um atendimento adequado, de uma instituição de longa permanência aí para essa pessoa idosa. E a sociedade, qual o papel dela aqui? Toda a sociedade tem o direito de zelar pelo bem-estar do idoso e apoiar os cuidados necessários aí dessa pessoa idosa. Então, como vocês percebem, dentro dessa característica aí, o Estado e a sociedade, ela vai ficar em segundo plano aí. No nosso próximo vídeo, eu vou me aprofundar um pouquinho mais sobre a CLT e sobre o MEI, microempreendedor individual aí. Na próxima semana eu vou estar trazendo um vídeo sobre essas duas temáticas e discutir um pouco mais aí sobre as leis trabalhistas e sobre a diferença aí do microempreendedor individual, para vocês verem quais são os pontos de vantagens e desvantagens. Agradeço a todos por estarem aqui até o final. Curtam, compartilhem e passem aí para mais pessoas que trabalham como cuidador de idoso e ainda não conhecem os seus direitos trabalhistas. Obrigada, até o próximo vídeo.